Olá! Esses 4 fatores então são bem comuns e eu vou partilhar aqui com vocês. Eu fiz um vídeo no último mês quando eu estive no Congresso em São Paulo para não perder a informação dessa atualização que já é uma prática no consultório que me deixou muito feliz. E vou partilhar aqui com vocês então esses 4 fatores que é muito comum da gente ver. Com certeza você já viveu algum deles ou vive algum deles hoje e que pode afetar seu coração. Então assiste até o final, curte, compartilha com quem você conhece, que já conversou isso talvez numa conversa informal entre os familiares e vai entender que é aquilo que é importante dentro da prevenção das doenças crônicas, é o que vai ser dito aqui e que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre aquilo que a gente precisa fazer para melhorar. Olá, eu sou o Dr. Milton e hoje eu vou compartilhar com vocês uma informação bem bacana que eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com colegas aqui no Congresso em São Paulo de Cardiologia, que é justamente a respeito da proposta que eu tenho tentado instituir no consultório. Para quem não me conhece, eu sou geriatra no município de Maranguape, e aí a proposta que eu sempre tenho feito é tentar olhar o paciente como um todo, e dar a possibilidade do paciente mudar a sua forma de ver a condução da vida, a condução da doença que talvez ele tenha hoje ou o diagnóstico que ele vai receber a partir do momento que ele me procura. E eu fiquei feliz justamente em saber que a forma como tem sido feita, essa condução, ela tem a capacidade de prevenir uma doença que é muito prevalente, chamada fibrilação atrial. O que é isso, Dr. Milton? Fibrilação atrial é uma condição quando o coração, ele em vez de funcionar fazendo um movimento cardíaco simétrico, com as batidas conhecidas, o tum-tá do coração, quando ele fica se tremendo em alguns momentos entre as batidas do coração. Pode ser uma fibrilação mais sustentada e as pessoas sentem aquela palpitação, e às vezes até já chegam no consultório falando sobre isso. Mas existem muitas vezes ocasiões em que essa condição não causa um sintoma perceptível, chamada de fibrilação atrial assintomática, mas que com os exames periódicos a gente consegue detectar, que é justamente uma das propostas no consultório. Fazer uma avaliação, que muitos chamam de avaliação de rotina, uma avaliação de acordo com a idade, com o perfil de cada paciente, o histórico familiar, claro, mas com um olhar de acordo com a idade, olhar como um todo o paciente. E entre também dentro dessa avaliação, como que está a saúde do coração. E eu fiquei feliz porque justamente são questionamentos que eu faço durante a consulta e que na revisão de literatura é o que está correto, naquilo que a literatura mostra de novo e estudando o que é que pode melhorar, essa condição é uma delas. O que é que eu quero falar então? São 4 fatores que estão relacionados com a fibrilação atrial, que é essa doença do coração que muita gente sente, aquele coração acelerado, palpitando, então às vezes aquela sensação que passa rápido às vezes e a pessoa, eu senti meu coração acelerado, e que tem a ver justamente com esses 4 fatores, que é o álcool. Então, sempre questionado o consumo do álcool na consulta. O estresse, ou seja, como eu falei, o olhar como um todo da vida da pessoa, não só a queixa que a pessoa tem hoje, mas é questionado sempre, como um todo, como que é o contexto familiar, o trabalho, o que é que isso gera, quais os pensamentos que existem em volta disso e que geram muitas vezes uma angústia para o paciente. O estresse em excesso, e aí pode gerar essa condição chamada fibrilação atrial. As medicações que as pessoas fazem uso, às vezes interação de remédio que a pessoa usa porque alguém indicou, que não foi indicado pelo médico, junto com a medicação que ela já tomava há 10 anos, por exemplo, que algum médico indicou. E assim, não fazer revisão de medicação é uma condição também que pode facilitar o surgimento dessa fibrilação atrial. Então, assim, por isso que toda vida eu questiono nas minhas consultas, solicito até que tragam as medicações que faz uso, para poder a gente rever. Fazer revisão de medicação é muito importante, eu sempre tenho falado isso. E o quarto fator, que é muito comum também, que é uma das grandes queixas na procura no consultório, que é a infecção. Seja infecção de urina ou infecção respiratória, como uma suspeita de pneumonia, sinusite, enfim, qualquer inflamação intestinal, qualquer processo inflamatório que também pode desencadear o seu começo para gerar fibrilação atrial. Então a doença do coração, ela agradece, a saúde do coração, ela agradece quando a gente consegue olhar outros fatores que também influenciam o surgimento dessa condição, por exemplo, que é a fibrilação atrial. Não só olhando o coração,
mas olhando todo o contexto, que é uma das propostas do consultório e aqueles que já vieram se consultar comigo sabem bem disso, tá bom? Então eu fiquei feliz e gostaria de partilhar com vocês para a gente prestar atenção. Não esquecer de falar na sua próxima consulta, né? A quantidade de álcool se bebe, como que é essa ingestão de álcool, o que é que gosta de ingerir, como que está a sua vida, o estresse, né? Esse fator que hoje em dia o corre-corre, o trabalho, às vezes cuida de algum familiar e se sobrecarrega por conta disso. As medicações que faz uso, né? E é preciso fazer revisão de medicação. E algum processo infeccioso que, vez ou outra, algumas pessoas podem ter, principalmente quando a imunidade está mais baixa, tá bom? Um grande abraço, que Deus nos abençoe.